Irrita com Rita Lizauskas. De 1964 a 1985, o Brasil viveu uma ditadura militar. Isso é um fato histórico. Cerca de 5.000 pessoas foram detidas nos dias seguintes ao golpe do dia 1º de abril de 64, segundo a Comissão da Verdade, instituída em 2012 pelo governo brasileiro para investigar as violações de direitos humanos cometidas nesse período. Mas documentos encontrados recentemente pelo portal The Intercept sugerem que esse número seja pelo menos 4 vezes maior e que tenham havido pelo menos 20.000 prisões nos dias seguintes ao golpe. O número de mortos e de desaparecidos políticos também não é certo. O relatório final da comissão, apresentado em 2014, apontou 377 nomes de pessoas responsáveis, direta ou indiretamente, pela morte e pelo desaparecimento de 434 pessoas e pela tortura de pelo menos 1.800 brasileiros. Uma dessas pessoas que foram torturadas pela ditadura é Maria Amélia de Almeida Telles, a Amelinha, militante comunista que trabalhava no jornal do PCdoB quando a ditadura começou. Ela aceitou conversar com a gente e remexer nessa ferida. A primeira coisa é arrancar sua roupa. Eles te arrancam a roupa e eu me lembro que eles foram arrancando minha roupa, arrancaram meu vestido, arrancaram meu sutiã e minha calcinha. Eu acho que eu segurei, então eles rasgaram minha calcinha para eu poder ficar inteiramente nua. Aí eles começam a fazer comentários sobre o seu corpo, te amarrar cheio de fios e começam a te dar choque, me puseram na cadeia dragão. Eles fizeram tortura de várias formas. A presidenta Dilma Rousseff, que instaurou a Comissão da Verdade em 2012, também foi presa e torturada pela ditadura. Ela conversou comigo aqui no Irrita. Dilma comenta como a decisão do Supremo Tribunal Federal de não revisar a lei de anistia recíproca em 2010 impacta na percepção equivocada que muitos têm do que foi a ditadura militar brasileira. Enquanto há uma avaliação do Supremo de que é constitucional, as mãos das pessoas que discordam disso estão amarradas. E isso é muito grave, porque é justamente esse fato da anistia recíproca, do desconhecimento da sociedade brasileira sobre o que aconteceu naquele período, que torna a memória daquele tempo bastante vaga. O advogado Pedro Dallari, coordenador da Comissão da Verdade, também conversa com a gente e garante: houve sim ditadura militar e ela matou e torturou a mando do Estado brasileiro. Prisão ilegal, tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver envolvendo muitas pessoas. E isto ficou comprovado no relatório. Irrita com Rita Lizauskas. Meu nome é Maria Amélia de Almeida Telles, eu tenho 74 anos, sou conhecida como Amelinha Telles. Eu sou militante desde os 14 anos, militante político, então vocês podem fazer aí um cálculo de 60 anos de militância. Sou uma sobrevivente da ditadura militar. Durante 21 anos, o país viveu sob uma ditadura militar. Porque hoje fala-se que não foi ditadura, que foi um probleminha, e não foi. Né? Foi adotada a ditadura, as primeiras providências que ela tomou foi primeiro dizer que não era ditadura, era a Revolução de 64. Quem falava em revolução era a esquerda, não era a direita. A direita era contra-revolucionária. Mas eles, para confundir o povo, eles têm essas estratégias de fazer confusão, de falar uma coisa e depois desfala, né? Vocês viram agora como é que foi? Comemora, agora é rememora, né? Então, para desfazer, para fazer essa confusão, eles disseram que não era golpe, era uma revolução de 64. E a primeira medida que eles tomaram foi não considerar a Constituição Democrática, que foi feita em 1946, logo após outra ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo. Porque a gente vive períodos mais, digamos assim, períodos democráticos e períodos intensos de ditadura. Essa é a história do Brasil.
E eu vou nascer exatamente no fim do Estado Novo, da ditadura. Quer dizer, eu aprendi a respeito da ditadura, acho que já no berço, porque meu pai era comunista e foi perseguido no Estado Novo. Então, existia o contexto internacional, era um contexto de guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, 6 milhões assassinados nos campos de concentração nazista, também nazismo também, é bom a gente frisar, sempre foi uma ideologia da extrema-direita, nunca foi da esquerda, não. Por formação política, eu sempre fui contra as desigualdades sociais. O Brasil sempre teve desigualdade social. Eu conheci pobreza, convivi na pobreza. Eu sou amigo de pobre, de preto, de gay, de lésbica. Sempre fui, né? Isso é na minha convivência cotidiana desde a infância. E todas essas pessoas vão me fazer pensar que tem que ter um projeto político para o Brasil. Então, quando eu tenho 14 anos, eu vou ter um projeto político. Junto com outros, eu ouço aqui, ouço ali, eu entro para o Partido Comunista e começo a pensar que nós temos que ter... o partido tinha aquela ideia assim, vamos fazer uma democracia, conquistar uma democracia popular, onde os mais pobres vão ser os beneficiados, e depois até, num outro momento, a gente pode organizar o socialismo. Eu sempre vivi em lugares pobres, eu andava de trem, pobre naquele tempo andava de trem, né? Eu estudava em escola pública, né? Eu fazia algum trabalho, sempre fiz algum trabalho remunerado para poder comprar uma coisa um livro. O livro era raridade, né? Naquela época você tinha que estudar na biblioteca. O livro era luxo. Então eu comecei a ver que tinha que defender a reforma agrária, tinha que defender a democracia. O Brizola falou que a gente tinha que defender a Constituição de 1946, que é a Constituição Democrática. Então, eu fui aprendendo assim na política, né? O meu conhecimento da política é fazendo política e convivendo com pessoas que fazem política, é nos movimentos. E que o povo não tem emprego, que o povo não tem moradia, que o povo, né, a escola pública é para a elite, não tem o povo ali estudando. Então, sempre são discussões que nós fazíamos em várias épocas do Brasil, né? E eu fazia já junto com outras pessoas. No Partido Comunista, quando deu o golpe, eu fui presa nos primeiros... Meu pai ficou preso, né? E eu fui presa nos primeiros dias. Me levaram no quartel para que me interrogar e me ameaçar de torturar no quartel. E era até o quartel do Barro Preto, lá em Belo Horizonte. E encontrei até um colega meu de escola que estava bem torturado. Eu lembro que uma hora que ele passou no corredor, ele levantou a camiseta, assim, a gente usava umas camisetas e calça jeans, né? Naquela época era assim. E aí ele levantou e me mostrou as costas. Estava cheio de vergão, estava assim, com aquela pele machucada, sabe? Eu falei, gente, uma coisa que é feia, né? Pensei, fizeram ameaças, você via que eles queriam mostrar que agora é outro. Porque tudo que eu fazia, até dia 1º de abril ou 31 de março de 1964, era tudo aberto. A minha opinião, o Partido Comunista não era legalmente instituído, mas também não era proibido. Então você falou, eu vou ali na esquina, que ali tem uma sede do Partido Comunista, você vai lá, faz reunião, todo mundo vê, a polícia vê. Aí depois passou a ser proibido. Então eu acho que eles me levaram lá no quartel para mostrar isso, que agora acabou. Isso é crime. Agora tem você entendeu? Tem um outro governo militar. Então essa foi a primeira vez que eles... Me pegaram, Aí, quando eu saí, que eu fiquei uns 3 dias só
no quartel. 3 dias só, não, mas eu acho muito. Eu tenho que contar essa história porque é muito, sabe? Eles me ameaçando de que eu tinha... Por que eu não tinha ido para Cuba para cortar cana, para trabalhar no canavial, sabe? Por que eu ficava pensando em estudar? Porque eu era estudante e metalúrgica. Eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Manesma, que era ali de Belo Horizonte, né, onde eu morava. Então, eu por ter sido presa e levada no quartel, a Manesma não me mandou embora. Ela disse o seguinte: se você é suspeita de subversiva. Assim falou meu chefe. O meu chefe, que era o Dr. Celso, falou: olha, se você está sendo acusada de subversiva, porque eu liguei lá para o DOPS para saber. Agora, se você for indiciada, é porque você é subversiva mesmo. Aí eu disse que vamos ver o que eles vão analisar o que você falou lá e as informações que eles têm sobre você. Se falar que você é indiciada, você vai ser demitida. Eu fui indiciada no dia 13 de fevereiro de 1965. No ano seguinte? No ano seguinte. E foi demitida? No dia 18 de fevereiro de 1965. Eu tenho isso na minha carteira, até esse documento, né? Então, ele cumpriu o que ele tinha falado. E como é que foi sua vida depois que você perdeu o emprego? Eu casei também com um comunista, também estava na mesma situação que eu, também tinha sido indiciado, porque todo comunista praticamente que foi constatado que era comunista foi indiciado, e que foi identificado foi indiciado. Naqueles tempos tinham os IPMs, né, que eram os inquéritos policiais militares, que no primeiro momento correu na Justiça Comum, interessante isso, e depois foi para a Justiça Militar. Aí quando foi para a Justiça Militar, eu falei assim, era lá em Juiz de Fora, falei: a nossa situação está difícil, então melhor nós vamos... A vida inteira não vamos conseguir emprego, né? Essa é a experiência que eu tive. Você é comunista, você fica numa lista, você não consegue mais emprego, como é que eu vou sobreviver? Então eu vou para a clandestinidade. Aí fui viver na clandestinidade no Rio de Janeiro, onde eu tive meus filhos, e fui trabalhar para o partido na imprensa e na gráfica. Então eu junto com meu marido, nós éramos responsáveis por editar, né, imprimir a classe operária e outras publicações do partido. E até 1972. Quando foi em 1972, no final do ano, 28 de dezembro, nós fomos sequestrados aqui perto da 23 de maio, ali perto da Gastroclínica, e fomos levados para o DOI-CODE, que também se chamava OBAN, Operação Bandeirante, ou DOI-CODE. E ali, então... Ali nós fomos jogados no pátio. Eles levaram um Opala verde com sirene, falando pelo rádio: olha, fulano. E tinham, junto com eu e meu marido, tínhamos um amigo que era um dirigente comunista. Porque nós não éramos, nós éramos... Eu sempre fui militância de base, nunca fui de direção em lugar nenhum. Então eles pegaram você, o seu marido e esse dirigente? Esse dirigente, que era o Carlos Nicolau Daniele. E aí eles avisaram que ele estava pego por um código. Então, ali naquele pátio da UBAN, que não era do jeito que é hoje, que hoje é asfaltado, ali não era, ali eram as pedras. Ali eu vi, primeiramente, o César, que era meu marido, né, que ele já morreu, e o Daniele
sendo espancados violentamente, levando socos assim no estômago, que eles gemiam assim, eles encolhiam o corpo. E eles me deixaram assim, no primeiro momento, meio assim, meio... Assistindo? Meio assim, ninguém pôs a mão em mim naquele momento. E eu fiquei tão revoltada, tão indignada de ver os dois sendo espancados daquela forma tão violenta, tão chamados de terroristas, assassinos, eles chamavam de assassinos. E eu conheci esses dois, o meu marido trabalhava comigo na gráfica, era meu marido, o outro também trabalhava lá na gráfica. Eu falei, gente... É cruel você ver, não saber como defender. Aí o Carlos Alberto Brilhante Urso, que era major na época e chamava Dr. Tibiriçá ou Dr. Silva, ele tinha 2 nomes, o que já era estranho, né? E ele estava assim, num alto, aquele pátio era bem irregular, porque depois eles asfaltaram, ficou mais... plano, mas ele era mais irregular e ele ficou num alto, assim, num lugar mais alto, e ele era bem maior que eu, né? Então você tinha a impressão que ele estava num lugar bem alto. Talvez não tanto, pela situação, pela minha situação e pelo meu tamanho mesmo, né? Eu sou uma mulher baixinha, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas o senhor... E eu via que... E ele gritava muito e dava ordens. São assassinos, tem que morrer. Ele falava, gritava assim, que tinha que morrer, os dois. E ele nem tinha me visto, eu acredito. Aí eu cheguei para ele e falei, mas o senhor que comanda aqui, como é que o senhor tem coragem de fazer isso? O senhor tem que mandar parar, olha, são pessoas. Nós somos pessoas. Essa terrorista tá aqui, filha da puta, foda-se. Ele pegou assim, as costas da mão dele assim, deu um safanão no meu rosto assim, ó. Que eu caí longe, no meio daquelas pedras. Aí vieram um monte de homem, porque estava cheio de homem no pátio, porque eles estavam esperando, como é que fala, peixe grande, né? Porque o Daniel era dirigente comunista. Quando era dirigente era para matar mesmo, e era muito importante para eles matarem, prenderem vivo e matarem lá, sob tortura. Isso que era a meta deles, porque eles sempre tinham esperança de que eles iam torturar aquela pessoa e ela ia dar uma informação que importante para eles sobre a organização. Então ele bateu no seu rosto e depois me jogou longe e os homens me arrastaram lá para dentro da sala de tortura. Esses homens, que eram muitos. E aí eu comecei a ser torturada. A primeira coisa é arrancar sua roupa. Eles te arrancam a roupa e eu me lembro que eles foram arrancando minha roupa, arrancaram meu vestido, arrancaram meu sutiã e minha calcinha, eu acho que eu segurei, então eles rasgaram minha calcinha para eu poder ficar inteiramente nua. Aí eles começam a fazer comentários sobre o seu corpo, te amarrar cheio de fios e começam a te dar choque, me puseram na cadeia dragão. Eles fizeram tortura de várias formas, as formas que você já ouviu falar, entendeu? E eu sei que quando eles foram na minha casa buscar o que tinha lá, que era minha irmã, e meus filhos, que tinham 5, a Janaína tinha 5 anos e o Edson 4 anos, o Custra, junto com aquela tenente Neuza, que depois que eu descobri o nome dela direitinho, lendo aquele livro Casa da Vovó, do Marcelo Godoy, né, porque aquela mulher que ela tinha um pedaço assim do cabelo mais claro, acho que ela fazia uma mecha, né, assim, no cabelo e punha para trás. Então, quando eu vi a foto ali na casa da vovó, eu vi que era ela que tinha levado meus filhos junto com o Ustra para dentro da sala de tortura, eu toda urinada, vomitada, sentada na cadeia do dragão. Quer dizer, ali era suor, sangue,
urina e vômito, pelo menos isso tinha. Eles levaram seus filhos, então, para te ver nessa situação? Para me torturar mais e torturar meus filhos também. Porque eu não queria abraçar meus filhos, porque eu estava toda suja. Como é que eu ia sujar meus filhos? Meus filhos me viam daquele jeito, não sabiam o que fazer, porque eles nunca tinham me visto daquele jeito. Aí é uma cena que marca minha história para sempre, que marca a história dos meus filhos. Meus filhos, nós somos pessoas traumatizadas para sempre. E isso, eu sempre falo isso, a tortura é uma ferida que não cicatriza nunca e às vezes sangra, né? O que ele falava para os seus filhos, você lembra? Ele falava assim, sua mãe está doente, sua mãe está doente, sua mãe está... Aqui é um hospital. E eu, o que eu ia falar com eles? Eu não sabia se... Enfim, eu não tinha palavras. E eles, meus filhos, eles falam isso, que eu olhava para eles. Eu só lembro que minha filha falou assim, mãe, por que você ficou azul e o pai ficou verde? Porque o pai entrou em estado de coma. Na noite ele entrou em estado de coma. Então ele ficou verde mesmo. E eu fiquei azul. Quando eu olhei assim para o meu corpo, eu estava toda cheia de hematomas. Eu estava azul mesmo, ela tinha razão. E eu ia falar o quê? Eu só olhei para a cara. Não tinha o que falar. Eu ia falar que esse homem é um torturador. Enquanto está acontecendo isso, eles continuam torturando o caso Nicolau Daniele e matam. E matam no outro dia. Eu fiquei 6 meses incomunicável. Eu fiquei quase um ano, praticamente um ano sem vê-los. Eu fui vê-los depois de um ano. Então é uma história muito cruel, uma história muito dura. É uma história que a gente conta, né? Eu acho que contar essa história, para mim, é muito sofrimento. É muito pesado. Eu acho que eu conto essa história como forma de como forma de luta política, sabe? De mostrar assim para as pessoas, isso existiu e pode existir novamente. Quando a gente vê o presidente da República atual fazendo elogios ao Ustra, dizendo que é o livro dele de cabeceira, é o livro Rompendo o Silêncio, que é o livro do Ustra, que o Ustra escreveu. Então, e aliás é o livro que o Ustra conta que meus filhos foram, ele fala que levou meus filhos foram presos nesse livro. Ele conta no livro. Ele conta. A família Telles é a única que conseguiu, que fez uma ação declaratória. Nós pedimos ao Estado brasileiro, isso em 2005, nós pedimos ao Estado brasileiro que declarasse o Ustra como torturador e ele foi declarado. Em 2008 ele foi declarado na primeira instância, em 2012 aqui no Tribunal de Justiça, na segunda instância, em 2014 ele foi declarado torturador no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Portanto, é sentença transitada em julgado, não tem dúvida. O Ustra é torturador declarado pelo Estado brasileiro. Então, quando o Bolsonaro, no dia 17 de abril de 2016, que a Câmara de Deputados se reúne para decidir se vai abrir um processo de impeachment contra Dilma, ele vai votar a favor, né? Isso não, era um direito até dele, você está tendo uma eleição, você vota a favor ou contra. Mas ele faz apologia à tortura ao dizer, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Ou seja, ele ridiculariza, ele confirma que a tortura foi contra a presidenta da República na época da ditadura. Como é que a senhora se sentiu? Porque ele não foi só o terror da presidente Dilma, ele foi o seu terror também? Ele foi o meu terror e terror da sociedade brasileira. Tanto é que ele é o primeiro...
A Comissão Nacional da Verdade cita 377 nomes de torturadores, ele é o primeiro da lista. E a Comissão Nacional da Verdade foi um órgão institucionalizado do Estado brasileiro, entendeu? Não é um nem dois falando. Mas eu acho o seguinte, o que eu senti? Eu falei, ali nós fomos golpeados, ali teve o golpe. Para mim o golpe foi dia 17 de abril de 2016 e fiquei pasma de ver que nenhum deputado, nenhuma deputada da esquerda reagiu à altura da gravidade do fato. As pessoas não conseguiram, porque ali era para pedir o seguinte, uma questão de ordem, suspenda a sessão. Ali o Estado Democrático de Direito perdeu. Amelinha, eu queria que você ficou presa há quanto tempo? 1 ano. E como é que você saiu de lá depois de 1 ano? Como é que era a tua situação? Me arrumaram advogada. Gente, o povo brasileiro é um povo muito generoso, muito solidário. Eu falo assim, toda a minha sobrevivência se deve a esse povo anônimo, que ninguém fala o nome, você não fica sabendo quem. Vocês não imaginam como esse povo brasileiro é generoso. Só quando você está numa pior que você fala. Porque eu era para ter sido morta, ser uma desaparecida, uma fichinha qualquer aí perdida em algum arquivo desses militares. Não, o povo me ajudou muito. Teve gente que denunciou na Anistia Internacional que tinha mães, que era eu e minha irmã, inclusive mulher grávida, que no caso ela estava grávida, né, e sofrendo as torturas, e que ela falou para a Anistia Internacional. A Anistia Internacional, depois a gente ficou sabendo, hoje tem até documento, né? Ela veio para nos salvar. A Anistia Internacional veio para nos salvar. E escreveu para o mundo inteiro que tinha, tá lá, Maria Amélia de Almeida Tese. De vez em quando tem pesquisador que vem me procurar e mostrar o documento, que eu nem sabia. Mas teve essa defesa, teve a defesa da igreja por parte de Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele chegou a pedir ao Dom Cândido Padim, que era um bispo também progressista, de Bauru, ir lá no DOI-CODE para saber onde está a mãe com seus filhos, que nós temos que fazer alguma coisa. Eu nunca te conheci, nunca tinha visto essas pessoas, eu não sou da igreja, eu não sou religiosa, mas eu tenho que agradecer muito esse gesto, porque salvou a minha vida, dos meus filhos, da minha irmã, do meu sobrinho, que depois nasceu na prisão. Um dia apareceu o advogado para mim, que foi a doutora Rosa Cardoso, que foi até da Comissão Nacional da Verdade, mas ela foi minha advogada. O dia, ela falou, eu vou fazer de tudo. O habeas corpus não existia no Brasil, foi suspenso. Então ela falou, eu vou fazer de tudo para pedir o relaxamento da sua preventiva. E conseguiu. Quando ela conseguiu, eu falei assim, Rosa, ela falou, amanhã sai seu alvará. Ela foi no presídio me avisar. Eu falei, Rosa, o que eu vou fazer? Eu tenho para onde ir, eu não tenho nada, eu estou com a roupa do corpo. Ela falou assim, não se preocupe, que eu vou resolver isso. E resolveu. Me levou para casa dela. E onde estavam seus filhos nesse dia que você saiu? Meus filhos estavam, nesse tempo, já estavam no Rio de Janeiro com minha mãe. Que eles ficaram em Belo Horizonte, na casa de um delegado, que era cunhado do César, que fez muito maldade com meus filhos, fez muita maldade. É uma página triste assim da minha vida, que eu não gosto nem de falar. E depois, minha irmã conseguiu a guarda, a Rosinha entrou com uma ação pedindo a guarda de volta para mim. E que eu desse a guarda, então, para minha irmã. Aí eu dei, entendeu? Então, eu encontrei com eles no Rio de Janeiro, já no final do ano, né? Novembro, por aí. E como é que foi esse reencontro? Esse reencontro foi bom, né? Porque esse reencontro, mas muito triste. Porque eles não me reconheciam mais. Eles não tinham... Eles perderam aquele vínculo comigo.
sabe? Eles estavam muito confusos, porque esse delegado falava que eu era muito má terrorista e que eu tinha abandonado eles. Então, na cabeça deles foi muito difícil, foi muito difícil. Foi muito duro. Eu trouxe meus filhos para São Paulo, eles tiveram que fazer ludoterapia. Quem me ajudou muito aqui, porque sempre teve gente para me ajudar. Gente que não é lembrada, que não tem aí, não é nome de rua, não é nada. Né? Porque devia ser a Madre Cristina lá do Sede Sapiense, ela era diretora lá. Ela falou, não, vamos fazer um tratamento nessas crianças. Meu filho tinha pânico de polícia, ele tinha medo de campainha, porque toda hora tocava campainha dentro da UBAN, e quando tocava campainha era mais tortura, era mais ameaça, era gritaria, ele tinha pânico. Meu filho até hoje, ele fala baixinho, que é uma defesa dele, sabe? E quanto menos presente ele está, ele fica feliz, sabe? Porque tem medo de... É pânico, né? Então, foi muito duro. Você comentou que seu marido, nesses primeiros momentos de tortura, entrou em coma, né? Quanto tempo você ficou separado do seu marido? E como é que foi o reencontro? Eu fiquei separado todo esse tempo, né? Depois ele ficou 5 anos. Quando ele foi condenado a 5 anos. Aí eu fui condenada a 1 ano. E ele... eu ia visitá-lo aos sábados, uma visita com todo mundo, não é? Mas meu marido era uma pessoa muito boa, nossa, mas muito sofrido, né? Não tinha como não ser sofrido, né? Ele era diabético, ele era tuberculoso, ele morreu inclusive por causa do pulmão, sofria do coração, sofria de hipertensão, teve infarto, quer dizer, a vida dele passou a ser de muito sofrimento, mas ele nunca perdeu o bom humor, nunca perdeu, ele gostava de dançar, ele gostava de ouvir música, ele acho que era e eu falo assim, acho que o cara que mais entendia de música popular brasileira era o César, sabe? E esse período que ele ficou na prisão também prejudicou nossa vida contato dele com os filhos também, né? Ah, sim, claro. Não, nossa vida foi toda desorganizada o tempo todo pela ditadura, porque eles perseguiram a gente o tempo todo. Você era perseguido, eu posso falar que até depois da anistia ainda fui perseguida, entendeu? Então, é só ver meu habeas data, né? Tem um habeas data que tem são várias folhas. É controlada o tempo todo, você não consegue tal coisa, você não entende por quê, mas depois você entende, sabe? Agora, depois de tudo que você passou, como é que é ver o presidente agora eleito, Jair Bolsonaro, instar as pessoas a celebrarem o golpe militar, a ditadura e até dizer que não foi tão ruim assim? A gente sabia que tinha uma parcela da sociedade que apoiava, inclusive, esses absurdos todos que ele falava. Tem torturadores, né, que fizeram campanha para ele, né? Então, o que a gente vai esperar desse governo? Agora, é triste a gente ver que o Brasil sofreu um retrocesso talvez maior da sua história, em pouco tempo. Olha que o Brasil nunca foi um país avançado, não. O Brasil sempre foi um país atrasado, sim. Eu acho que um retrocesso foi muito rápido, né? Porque esse homem está na contramão da história, isso não tem dúvida. E por que você acha que a gente chegou num ponto de estar discutindo se houve ditadura, se a ditadura foi ruim ou não? Por que a gente chegou nesse momento? Olha, eu acho que aí o erro é um erro histórico. Aqui no Brasil tem a política do esquecimento como uma política estrategicamente institucionalizada pelo Estado brasileiro, incorporada inclusive pela esquerda brasileira. Nós não podemos aceitar sem resposta à pergunta que nos move, que é onde estão os desaparecidos políticos. E muita gente de esquerda fala, Melinha, isso aí já passou. Que saudosismo, chamava a gente de saudosista. A direita chamava a gente de revanchista, a esquerda de saudosista. Olha o que deu.
não vira uma página sem ler a outra, não tem jeito. A história é assim. Não pensa que você vai deixando, passou, acabou, não. Você acha que a gente deixou passar? Deixou a história sem apurar os crimes da ditadura, sem apurar que são crimes de lesa humanidade, são crimes imprescritíveis, está nos documentos internacionais que o Brasil é signatário e que ratificou. O Congresso Nacional ratificou esses documentos e está na Constituição brasileira. Então, eles são incorporados à Constituição brasileira. Então, quer dizer, se a gente não podemos deixar esquecer a história. Um povo que não conhece a história, né? Falava a Maria Emília Viotti, né? Um povo que não conhece a história é um povo condenado. É um povo que não vai para frente. E eu ainda lembro das madres da Praça de Maio. Ela falava assim: não teremos democracia com corpos insepultos. E nós temos corpos insepultos até hoje. E está crescendo os corpos insepultos no Brasil. São 83 mil desaparecidos por ano. Hoje, segundo a Cruz Vermelha, que fez a pesquisa. Portanto, eu acho que esquecer nunca. A gente não pode esquecer, não. E não é com espírito de vingança, é com espírito de justiça. É com espírito de recuperação da dignidade de um povo. Esse povo tem história, esse povo é solidário, esse povo é generoso e é tratado como se fosse bandido. É perseguido como se fosse bandido porque é preto, porque é pobre. Esse que é o povo brasileiro. Quando alguém fala Brasil mostra só a cara, essa que é a cara. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. Esse áudio voltou às redes sociais nas últimas semanas. Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, foi ao Senado e falou sobre como não tinha motivo para se envergonhar de ter mentido aos seus torturadores ou por ter sido presa durante a ditadura militar. Ela conversou comigo e comentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de comemorar o golpe de 64. Presidente, alguns dias o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter defender o golpe militar de 64 e até recomendar que a data seja comemorada, inclusive. Eu queria saber o que a senhora, que foi presa, que foi torturada pela ditadura, pensa disso. Olha, eu acredito que isto é uma negação da história, é uma negação da nossa memória histórica e, portanto, é uma negação da verdade. O fato é que no Brasil houve uma ditadura militar em 1964. O fato é que essa ditadura durou um pouco mais de 20 anos e que nesse período milhares de brasileiros e brasileiras foram presos, perseguidos primeiro, presos, foram condenados pela justiça militar, uma justiça de exceção. Foram torturados, foram mortos e muitos tiveram de se exilar. Então, é um período histórico muito difícil para muitas pessoas. E, nesse processo, a própria deterioração da ditadura militar leva a seu fim. A partir daí, tem início uma nova etapa da nossa vida, que é a democracia. Uma democracia cheia de percalços. E um dos percalços está no fato de que a transição foi feita de forma a negociar com
os integrantes das Forças Armadas, que eram responsáveis pelo governo, que tinham praticado atos de terrorismo de Estado, negociar sua impunidade. Essa negociação de impunidade levou à lei de anistia recíproca. Essa lei de anistia recíproca, ela volta atualmente a nos eu te diria o seguinte, é como uma aparição de um fantasma. Porque sem essa lei de anistia recíproca, a sociedade brasileira saberia o que é viver debaixo de um regime que impedia opinião. O direito de opinião era completamente vedado. Censurava os jornais, impedia a organização das pessoas e qualquer ato de discordância em relação ao governo era imediatamente punido, ou sob a forma de prisão, ou em muitos casos também as pessoas podiam até perder seus empregos. Então, essa era um momento muito duro no Brasil. Reconstituí-lo é algo inimaginável para mim. E explica um lado desse regime que é uma índole extremamente autoritária, com componentes neofascistas, mas, sobretudo, herdeira desse processo de ditadura que, de fato, foi extremamente nocivo para o Brasil. E só se concebe aquele momento dentro de um quadro de Guerra Fria, porque a alegação era combater o comunismo, como se o governo João Goulart fosse comunista. Agora, a OAB defendeu em 2010 a revisão da abrangência da lei da anistia, que a senhora citou agora, pelo STF. Depois, o relatório final da Comissão da Verdade fez o mesmo, aumentou a pressão, e ano passado aumentou-se essa pressão sobre o Brasil, quando o país foi condenado na Corte Internacional de Direitos Humanos pelo caso Vladimir Herzog. A senhora acredita que o fato de os torturadores brasileiros não terem sido julgados e condenados, como aconteceu em outros países latino-americanos, como a Argentina e o Chile, Uruguai, a senhora acha que isso colabora para essa onda de revisionismo e até de celebração da figura de torturadores? Olha, eu não tenho dúvida disso, acho que colabora sim. Agora, veja bem, é importante lembrar que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ainda durante o governo Lula, decidiu, né, por considerar a lei de anistia recíproca absolutamente constitucional. E é justamente esse reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal que fez com que nenhum dos movimentos posteriores tivesse qualquer hipótese de causar uma reversão. Enquanto há uma avaliação do Supremo de que é constitucional, as mãos das pessoas que discordam disso estão amarradas. E isso é muito grave, porque é justamente esse fato da anistia recíproca, do desconhecimento da sociedade brasileira sobre o que aconteceu naquele período, que torna a memória daquele tempo bastante vaga. E esta vaguidão da memória permite que se defenda um regime que se desconhece qual foi, que permite que se sustente que não tinha problema o que aconteceu naquele momento e que aquela foi uma idade dourada. Não foi uma idade dourada. Pelo contrário, foi um momento em que brasileiros e brasileiras estavam numa situação de submissão carcerária. Então, é algo inimaginável considerar que fosse possível não ter a reversão desse processo, mas isso foi encerrado pelo Supremo. Nos outros países foi reaberto. Houve também uma variante de anistia recíproca, mas logo depois os governos que sucederam à ditadura militar reabriram e conseguiram, de fato, alterar essa situação, que é uma situação muito difícil. Por quê? Porque
É como se você fingisse que não existiu anos e anos de ditadura, que anos e anos foi proibido o direito de greve, foi proibido o direito de livre expressão, foi proibido o direito de livre organização, a própria imprensa que se cala diante disso e chegou até a chamar a ditadura de dita branda. Então, tudo isso configura um quadro muito grave para o país. Presidenta, nesse contexto de celebrar o golpe militar, muitas pessoas nas redes sociais ressuscitaram, vamos dizer assim, um vídeo da senhora quando a senhora recebeu o relatório da Comissão da Verdade, que a senhora se emocionou muito. Eu queria saber se a senhora se lembra desse momento e o que te tocou e te emocionou tanto naquele momento. Olha, eu me lembro de duas coisas. Eu me lembro não só quando eu recebi o relatório, mas quando eu instalei a Comissão da Verdade. Por quê? Porque era um momento muito especial. Nós instalamos a Comissão da Verdade perante todos os presidentes vivos pós processo de redemocratização. E isso foi algo muito importante, porque não era um ato só de um governo, era um ato de Estado. A Comissão da Verdade, como naquele momento, foi dito várias vezes por mim, inclusive, aliás, foi por mim sobretudo, ela não era um ato de retaliação, nem um ato de vindita. Era, sobretudo, aquilo que não se pode nunca fazer, não se pode esquecer. E também não se trata de perdoar. Não tem perdão certas coisas. Tem um reencontro da nação consigo mesma e o reconhecimento disso. Era algo extremamente humanitário nesse sentido, porque tratava-se também de dar uma satisfação para as famílias das vítimas e para todos aqueles que tiveram parentes, amigos e para a própria população brasileira. Então, quando eu te digo que você não pode querer vingar, mas você não pode esquecer, é porque nós não queremos que isso se repita. E justamente para evitar que dentro do Congresso Nacional alguém faça uma homenagem à tortura e ao torturador, que hoje se queira, de uma certa forma, cancelar a história do país e revisitá-la. A ministra da Mulher, Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, anunciou recentemente que vai revisar as indenizações que a Comissão da Anistia concedeu às vítimas da ditadura. Como é que a senhora avalia essa medida? Ontem eu soltei sobre isso uma nota. O que é que eu digo nessa nota? Eu digo o seguinte: a ministra não tem condição de sequer presidir uma sessão sobre essa questão das indenizações de forma idônea. Por que não? Como uma pessoa que nega a existência de um golpe, de desrespeito aos direitos humanos, de violação de direitos humanos seríssima por parte do Estado, como esta pessoa que nega isso pode querer julgar a vítima? A vítima não pode ser vítima se ela nega o fato inicial. Como você terá a vítima? Então, o que acontece? A ministra está literalmente comprometida nesse julgamento. Ela é inidônea para julgar, porque a convicção dela é que não houve crime e, portanto, como ela vai julgar a vítima do crime? Se não houve golpe, se não houve perseguição, se não foram atos importantes que devam ser repudiados, já está viciado o processo. Como é que ela vai julgar a indenização sobre isso? O que eu acredito é que ela tem um comprometimento sério nessa questão. E o que ela está fazendo é construir um biombo para ocultar o fato de que a ação dela é uma ação que se torna, desta forma, contraditória e perversa. Não há vítimas para ela. Então, o que ela julga?
O que ela avalia? Que história é essa de fazer investigações sobre o fato? O que ela está, de fato, enfrentando? Nada? Olá, eu sou Pedro Dalari, sou professor universitário, sou professor de Direito Internacional na Universidade de São Paulo, sou advogado e fui relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade no período final da comissão, em 2013 e 2014, até 10 de dezembro de 2014, quando então foi entregue o relatório da CNV, como é chamada a Comissão Nacional da Verdade, à presidente Dilma Rousseff. Pedro, quais foram as descobertas feitas pela Comissão da Verdade e quais foram as recomendações que vocês fizeram no relatório final? A Comissão Nacional da Verdade teve, por incumbência da lei votada pelo Congresso Nacional, que a constituiu, realizar a apuração das graves violações de direitos humanos ocorridas na ditadura. Nesse sentido, no relatório final, nós sistematizamos todas as informações já produzidas antes da comissão, acrescentamos as informações que foram produzidas em função do trabalho de investigação da própria comissão e, ao final, realizando aquilo que a própria lei havia determinado, apresentamos as 4 conclusões e as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade para a sociedade brasileira. Pedro, obviamente você não conseguirá apontar quais são essas 29 recomendações, né? Mas em posse desses documentos e fazendo leitura, uma delas, né, para a sociedade garantir a reparação, a memória e a justiça, né, às vítimas do regime militar, vocês apontaram que não deveria haver comemoração dessa data, né? E o que a gente viu nessas últimas semanas foi o oposto dessa recomendação, né? A gente viu o presidente falando sobre a importância de se comemorar essa data e também uma guerra de liminar, pode, não pode. Veja, Rita, a comissão foi constituída pelo Estado brasileiro, né? Ela não é uma ONG, todo o respeito que merecem as organizações não governamentais, mas ela foi um órgão do Estado brasileiro, constituído por lei votada pelo Congresso Nacional. Foi incumbida pela lei a comissão de elaborar um relatório a partir das investigações que realizou. Realizou investigações muito detalhadas que comprovaram a ocorrência de tortura, execução, graves violações de direitos humanos, decorrentes do regime militar, da ditadura instaurada pelo golpe de 31 de março de 1964. Ora, a decorrência natural desta apuração foi justamente colocar entre as recomendações a interrupção daquilo que se fazia com regularidade até então, que era a existência no Estado brasileiro, em órgãos do Estado brasileiro, no caso específico as repartições militares, de celebração daquele golpe. Ora, se nós concluímos que o golpe gerou graves violações de direitos humanos, e isso é inaceitável pela Constituição brasileira, o mínimo que a gente poderia fazer, e nós fizemos, foi recomendar que não houvesse oficialmente, por parte do Estado brasileiro, qualquer celebração desse evento. É evidente que isso não impede que pessoas na sua casa, na sua vida particular, possam, fazendo uso da sua liberdade de expressão, manifestar suas opiniões, até comemorar. Mas o Estado brasileiro, na medida em que um órgão do Estado brasileiro concluiu que houve aquelas graves violações de direitos humanos, não teria por que celebrar. E esta foi a orientação da comissão. Isto prevaleceu há alguns anos e, lamentavelmente, agora o presidente da República quis retroagir, determinando, então, que se celebrasse, depois ele mudou para rememorar-se o golpe militar de 31 de março de 1964, dando a entender que seria algo positivo. Felizmente, a sociedade não aceitou esta orientação e esta comemoração, vamos dizer assim, entre aspas, não ocorreu em praticamente lugar nenhum.
Uma outra recomendação feita pelo relatório foi a punição dos agentes públicos e também de colaboradores do regime militar. Por que eles não foram punidos? De novo, à medida em que a comissão apurou as graves violações de direitos humanos, qual seria a decorrência natural da apuração? Orientar para que houvesse a responsabilização penal, civil, administrativa daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos, que praticaram esses crimes, essas violações. Foram 377 nomes apontados, né? Nós apontamos e associamos os nomes às vítimas, né? Não são nomes que estão lá aleatórios, há uma lista que, em cada caso, associa o porquê dessa responsabilização, né? E isto deveria ser algo natural. A interpretação, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal deu já em 2010 é de que a lei de anistia, votada ainda no período da ditadura militar, em 1979, havia justamente anistiado esses criminosos e não permitiria o julgamento. E como até hoje esta é a posição do Supremo Tribunal Federal, ainda está pendente uma decisão final, mas a que prevalece até hoje é esta. Isto tem feito com que, em relação a essas graves violações de direitos humanos, impere a impunidade e até hoje no Brasil ninguém foi condenado criminalmente por essas práticas. Mas agora, falando sobre essa lei, né, o senhor está falando da lei de anistia, o Supremo, inclusive, disse que houve anistia dos dois lados, né? Mas o lado dos militantes, daqueles que foram à luta armada para lutar contra o golpe, eles chegaram a ser acusados. Os do outro lado, no caso os militares, essas pessoas responsáveis, né, pela morte e pelo desaparecimento dessas pessoas durante a ditadura, elas foram acusadas de alguma coisa para serem já anistiadas de antemão? Não, nunca foram. Os militantes foram julgados pela prática das infrações que cometeram. A Justiça Militar determinou a oitiva de mais de 7 mil pessoas, 3 mil foram processadas e julgadas, cumpriram pena, além daqueles que sequer tiveram direito a julgamento porque foram executados ou desapareceram. A comissão listou 434 pessoas que sequer tiveram direito a julgamento. Portanto, aqueles que se insurgiram contra o regime militar, a ditadura, foram severamente castigados, né? Aqueles que praticaram atos de violação de direitos humanos, exatamente pela sua condição de agentes públicos, atuando em nome da ditadura, jamais foram condenados criminalmente, e foi isto que a comissão apurou e que, portanto, deveriam sê-lo, como ocorreu já na Argentina, como está ocorrendo no Chile, ou seja, nos outros países, no Peru, onde a apuração dos eventos da ditadura levou ao processamento e à condenação daqueles que deram causa, como deve existir em qualquer país onde prevaleça o direito. O processo no Supremo Tribunal Federal ainda não acabou. Desde 2010 estão pendentes ainda, parece-me que o relator é o ministro Luiz Fux, os chamados embargos de declaração. Então o Supremo ainda terá que apreciar um último recurso e nesta apreciação eventualmente poderá mudar o seu entendimento. É importante lembrar que o Ministério Público mudou de entendimento. Em 2010, o Ministério Público era a favor de que se preservasse na integralidade o entendimento de que a lei de anistia protegeria os autores desses crimes bárbaros. Atualmente, o Ministério Público Federal não tem essa posição, mudou de posição e entende que a lei de anistia não pode proteger os autores, né, dessas violações, tortura, execuções, etc. Portanto, do ponto de vista concreto, na medida em que o Supremo paute essa matéria e haja uma decisão final que realmente afaste a proteção que a lei de anistia vem dando a esses criminosos bárbaros, isto desencadeará uma série de julgamentos no Brasil e colocará o Brasil em linha com o que aconteceu nos outros países da América Latina que também
depois de uma hesitação inicial, acabaram optando por processar e julgar os responsáveis por essas graves violações. É o que tem que ocorrer. É preciso ver se o Supremo Tribunal Federal vai optar por isso. Ainda falando sobre 2010, essa decisão do STF, eu queria citar o ministro Marco Aurélio Mello, que nesse julgamento disse que não era interesse da sociedade e a sociedade devia olhar para frente, não para o passado. O senhor acha que não olhar para o passado é bom para o Brasil? Veja, em primeiro lugar é que o Poder Judiciário não pode fazer esse tipo de juízo. O Poder Judiciário tem que julgar de acordo com o direito e a lei, né? E eu entendo que o direito e a lei determinam que quem tortura, quem mata, quem executa, quem oculta cadáver deve ser julgado, né? E o fato de que não foram processados e julgados, né, tem uma consequência muito grave, que a comissão apontou a continuidade dessas práticas. E eu dou um exemplo. É o caso de tortura. O fato de que torturadores notórios não foram processados e julgados serviu quase como uma liberação para que até hoje, nas repartições policiais do Brasil, se use a tortura como método de investigação, né? Dados recentes divulgados pelos órgãos que produzem estatísticas sobre isso mostram, por exemplo, como aumentou barbaramente a tortura no sistema prisional, né? Ou seja, quem não se recorda do passado e quem não aprende com o passado e quem não cuida do passado está condenado a repetir os erros no presente e no futuro. Então, me parece que o ideal é que há um julgamento. A comissão apurou 377 pessoas que diretamente deram causa a essas graves violações de direitos humanos. Eu quero crer que metade ainda esteja viva e, portanto, poderiam ser processados e julgados. E isto seria uma sinalização muito importante para a sociedade brasileira para que isto nunca mais volte a ocorrer. Recentemente, né, a gente está passando essas últimas 2 semanas discutindo se houve ditadura, não houve ditadura, se a lei de anistia devia ser revista ou não. E eu queria citar uma reportagem que saiu no El País do procurador do caso Vladimir Herzog, o senhor Durval Ayrton Moura de Araújo. Ele conversou com o El País e a manchete é: não me arrependo de nada. Então, ele não se arrepende do papel que ele teve no assassinato de Vladimir Herzog, né, que já foi uma coisa reconhecida, e o Brasil até foi condenado na Comissão Internacional de Direitos Humanos pelo caso do jornalista Vladimir Herzog. Isso mesmo. O senhor acredita que essa não punição faz com que pessoas como esse procurador da Justiça Militar aposentado, venha a público se regozijar do que fez, né? Dizer que não se arrepende de nada, sendo que isso é um crime que o Brasil já foi até condenado internacionalmente por ele? Sem dúvida que a pessoa se sente estimulada, ainda mais se o presidente da República manda, então, celebrar esse tipo de conduta, é pior ainda, não é? Então, realmente é uma situação inaceitável e, em boa hora, a sociedade brasileira foi às ruas, como ocorreu no último final de semana, e demonstrou claramente que de maneira nenhuma quer a ditadura ou a volta à ditadura ou festejar a ditadura, e que os problemas da democracia brasileira terão que ser resolvidos na democracia. Pedro, falando sobre esse relatório final da Comissão da Verdade, foi apresentado em 2014, né? Ali existiam alguns números, existiam alguns dados, mas não param de surgir novidades, né? A gente teve recentemente divulgação de documentos da CIA, que revelou que o ex-presidente Ernesto Geisel autorizou a continuidade da política de execução de opositores. Isso foi em 2018. O Intercept publicou recentemente um documento inédito mostrando que o número de presos nos primeiros dias do golpe de 64 pode ser 4 vezes maior. Inclusive, até te ouviu como fonte para falar que podem ter sido presas 20 mil pessoas nos dias seguintes. O relatório da Comissão da Verdade foi entregue em 2014, como eu disse. Muita coisa ainda vem sendo descoberta sobre esse período da história do Brasil desde então?
Sim, e em geral, para comprovar aquilo que o relatório já sustenta. O relatório é um documento de referência muito importante. Nós tivemos o cuidado, inclusive, de sistematizar, e reconhecemos isso, a contribuição que já tinha sido feita por outras comissões, a Comissão de Anistia, a Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, o relatório Brasil Nunca Mais, e agregamos as nossas informações. Este documento e todos os documentos que nós usamos como referência estão acessíveis a qualquer pessoa pela internet de maneira fácil. Basta entrar no site da comissão, www.cnv, que é a sigla de Comissão Nacional da Verdade, cnv.gov.br, e a pessoa cairá num site onde está reproduzido o texto da comissão, e todos os documentos que são mencionados no texto estão acessíveis, o facsímile, a cópia. Então a pessoa, sem sair da cadeira, tem acesso a essas informações todas. Isto tem feito com que acadêmicos, jornalistas, nas suas matérias, usem com muita frequência o relatório da Comissão Nacional da Verdade como fonte, né? Porque é uma informação que está acessível, que é oficial e que é comprovada. Isso tem garantido que o relatório permaneça como o principal documento de referência sobre essas graves violações de direitos humanos. E novos documentos vêm sendo localizados, né? Este documento localizado na Itália, que fala de um número de 20 mil presos nos primeiros dias da ditadura, até então se trabalhava com o número da Embaixada Americana de 5 mil, nenhum dos dois é comprovável, né? Mas de qualquer maneira são referências importantes, documentos liberados, que vêm sendo liberados dos arquivos norte-americanos, tudo isso vai se somando ao acervo da Comissão Nacional da Verdade, de tal maneira que hoje a sociedade tem uma informação muito robusta sobre o que ocorreu. Por isso é que essa tentativa de mudar a interpretação do golpe, tentada pelo presidente da República, não deu certo, né? Porque a população não é boba, né? Hoje, com o volume de dados que se tem, que comprovam que a ditadura matou, torturou, executou, desapareceu com corpos, né? Obviamente que a sociedade não quer cogitar da volta desse estado de coisa. Agora, para encerrar, quais documentos que vocês tentaram acesso durante as reuniões, audiências públicas da Comissão da Verdade, que vocês não tiveram acesso e que você julga que são muito importantes que venham à tona? Os documentos do arquivo do Centro de Informação do Exército, né, do CIE. Esses documentos são muito importantes porque eles permitirão, inclusive, que se tenha informação sobre os desaparecidos, né? São cerca de 200 pessoas que desapareceram e até hoje não se sabe o que ocorreu com elas e onde estão os corpos. As famílias não puderam enterrá-los. E, na maior parte dos casos, essas pessoas estavam sob a custódia do Estado brasileiro. As Forças Armadas as tinham detido, né? O que significa que esses arquivos e esses documentos podem indicar o que houve com essas pessoas. Nós tentamos, por todos os meios, obter esses documentos. As Forças Armadas alegam, né, e no caso específico dos documentos do Centro de Informação do Exército, o Exército alega que esses documentos teriam sido destruídos, né? Só que nós não temos nenhuma comprovação dessa destruição e não seria razoável, tendo em visto o elevado padrão de organização que sempre caracterizou as Forças Armadas, que arquivos teriam pura e simplesmente sido destruídos. Portanto, nós temos a convicção de que esses documentos existem e estão ocultos em algum lugar. Nós não conseguimos recebê-los e, com isto, não conseguimos apurar o destino dado a cerca de 200 desaparecidos políticos que permanecem com um paradeiro desconhecido. Essa seria uma grande contribuição à sociedade brasileira se as Forças Armadas auxiliassem na localização e na exibição, apresentação desses documentos. Ok, Pedro, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço, fico às ordens para qualquer eventualidade, já que este assunto ainda terá seguimento por muito tempo.
Esse foi o episódio 4 do Irrita, Ditadura, página infeliz da nossa história. Se você tiver comentários, dicas de entrevistados, sugestões de pauta, escreve para mim no irritapodcast@gmail.com. É irritapodcast@gmail.com. A gente volta semana que vem.